Glória a Deus. Amém? O tema da palavra, vocês vão ouvir nesses dias aí, nessa semana, sobre a questão de expectativa, né? E o tema da palavra é aumentando minhas expectativas. Amém? O que nós vamos falar? Amém? Aumentando as nossas expectativas. Nesses dias Deus tem falado comigo claramente, tem algo, está claro no meu coração, é que Deus, Ele vai me surpreender, amém, irmãos? Não somente a mim. Algo já aconteceu na sua vida, aquilo assim, não sei em que área, você ficou surpreso? Já aconteceu com você? Amém? Que você falou assim, nossa, mas não esperava tudo isso. E aconteceu, já aconteceu com todo mundo aqui, amém? Vocês já foram surpreendidos com algo? Então eu quero dizer para você o que Deus tem falado comigo. Deus, Ele vai nos surpreender nesses dias. Amém? Você vai ficar surpreso com aquilo que Deus vai fazer na sua vida. Aquilo que Deus, você vai ficar surpreso, porque talvez você não está esperando muitas coisas acontecerem. Talvez você, por causa das circunstâncias, você parou de sonhar, de esperar, de ter expectativas. Eu quero falar que Deus tem falado comigo, que Ele vai nos surpreender, e você vai experimentar. Esses dias eu acompanhei um casal que estava, irmãos, era impossível a situação deles, eles iam divorciar, era impossível, naturalmente. E eu fui visitar esse casal e eu declarei, olha, eu fui lá para liberar uma palavra de expectativa de Deus, e eu liberei para eles alguns meses atrás. Falei, olha, vocês vão experimentar os melhores. Eles me chamaram para ir na casa deles, porque eles estavam prontos a separar. Eu falei, olha, vocês vão viver os melhores dias da vida de vocês. Seu casamento vai ser os melhores dias. E eu saí daquela casa e eu liberei essa palavra. Declarei sobre a casa deles que eles seriam surpreendidos com o poder de Deus. Foi agora essa semana, encontrei o marido. Falei, e aí, como é que tá? Falou, pastor, eu estou vendo Deus na vida da minha esposa. A minha esposa, eu estou vendo Jesus, palavras dele, eu estou vendo Jesus na vida da minha esposa. Então, olha só, ele está falando, ele falou para mim, olha, eu estou vivendo os melhores dias do meu casamento. Então, eu quero dizer para você, irmãos, que Deus vai te surpreender. Amém, irmãos? Deus vai te surpreender. Deus vai surpreender o que Ele vai fazer, não só na sua vida. Ouça bem, Deus tem falado isso comigo. Você não vai surpreender só o que Ele está fazendo na sua vida, mas você vai surpreender, ficar surpreso com aquilo que Deus vai fazer através de você. Porque aquilo que Deus vai fazer através de você será tão grande quanto aquilo que Ele vai fazer na sua vida. E interessante, muitas coisas acontecem. Eu percebo assim, tanto o arranjar de Deus, né? E esses dias algumas pessoas mandaram algumas imagens assim, de muitos anos na minha vida. Eu queria mostrar para os irmãos, porque semana passada Deus falou uma coisa comigo. Olha o que Deus falou comigo. Só vale a pena olhar para o passado se for para motivar o presente. Amém? Você pode repetir isso? Diga, só vale a pena olhar para o passado se for para motivar o presente. Amém? Se você lembra de uma coisa do passado que não motiva o seu presente, então não lembre mais daquilo. Você só lembra daquilo que te motiva. E algumas pessoas mandaram algumas providência de Deus, mandaram algumas imagens antigas minhas. E quando eu olho para isso, eu olho para o meu presente. Irmãos, eu estou há 16 anos na Igreja Bom Pastor, sou casado há 16 anos. Então, quando eu olho para o meu presente, eu falo, Deus, o Senhor fez grandes coisas, o Senhor me surpreendeu. O Senhor me surpreendeu. Eu queria mostrar algumas imagens para os irmãos. Vou desligar as luzes para você enxergar melhor. Desliguei, irmão Beto. Olha aqui, deixa eu mostrar para os irmãos. Talvez você ache que a Igreja Bom Pastor começou com 3 cultos e tal, muitas famílias. Não, a Igreja Bom Pastor começou com essa célula aqui, ó. Essa aqui foi a minha primeira célula, há 16 anos atrás, quando eu cheguei na Igreja Bom Pastor, à procura de uma morena chamada Ivanilda. E eu comecei, Deus, um propósito na minha vida nessa igreja. E eu comecei a minha primeira célula com esse grupo de meninos aí. Irmãos, olha só, tudo começou com esses meninos. Está aqui o Marcos Paulo estava nessa célula aí. Então olha só,
A igreja Bom Pastor hoje, que tem 3 cultos, ela começou nessa célula aí. Esse rapaz aí de camisa azul sou eu, né? E tá ali, irmãos, Paulo César, Josiel. Eu falo assim, talvez nem todo mundo sabe. Esses meninos aí, hoje eles são líderes de célula, são supervisores, são bem casados, né, Cindy? São bem casados, são homens de Deus. Então começou, olha só, começou tudo aí. Sabe como é que eu fazia a célula com esses meninos? Eu comprei um videogame e eu falei, nós vamos para a célula e depois nós vamos jogar videogame. E eles não tinham videogame em casa e eles queriam jogar videogame. Eu falava, vocês só jogam videogame depois que nós fomos para a célula. Irmãos, eu criei esse menino aqui, ó, o Marcos Paulo, é dessa célula aqui. Eu criei esse menino com pipoca, peta e macarrão, irmãos. Então essa foi a minha primeira célula. Então, olha só, quando eu olho para o que Deus fez agora, eu fico surpreso. E o que Deus tem falado para mim, olha só, se Deus me surpreendeu até agora, irmãos, Deus tem falado para mim que Ele vai me surpreender muito mais daqui para frente. Eu quero te falar, irmãos, se você olha para a sua vida e Deus surpreendeu você, você fala assim, nossa, como Deus fez grandes coisas na minha vida, eu quero falar para vocês, se prepare, Deus vai fazer coisas muito maiores na sua vida daqui para frente. Eu queria mostrar para os irmãos, meus 2 primeiros discípulos, porque olha, segura aí, não coloca agora não. O Marcos, mostrou? O Marcos Paulo, ele é de uma família de 4 irmãos. O Josué, o mais velho, ele é de outra igreja. E o Marcos Paulo e o Paulo César, que são gêmeos, e o Josiel é o irmão mais velho deles, é o penúltimo, né? Porque o mais velho é o Josué. Então o Marcos Paulo, ele foi uma bênção. O Marcos Paulo demorou 10 anos para converter, né? O Marcos Paulo demorou 10 anos, aí ele converteu, Deus foi tão bom, ele já conheceu a Cindy, casou com a Cindy, olha tanto que é bom, né, irmãos? Então esse aqui, olha só, coloca aí, Roberto. Esse aqui foi os meus primeiros discípulos. Irmãos, quando eu olho essa foto aqui, isso mexe muito com a minha alma. Isso mexe muito com o meu interior. Porque esses aqui são os irmãos do Marcos Paulo. Do lado direito é o camisa do São Paulo branca, é o Paulo César. E aqui é o Josiel. O Josiel com a camisa, acho que do Corinthians. E quando eu olho para esses meninos, irmãos, esse foi as 2 pessoas que se converteu primeiramente aqui na igreja de Bom Pastor através de mim e da minha esposa. Tudo começou, irmãos, naquela célula com esses 2 meninos que foram os primeiros a se converter. Então foi através deles que Deus começou a promover tudo que está acontecendo nos dias de hoje. Esses 2 meninos, eles converteram, sabe como? Um dia eu não tinha carro, não tinha moto, e todas as células, irmãos, eu buscava eles de a pé. Quem me conhece no Vera Cruz há muito tempo, tem muitos ex-alunos meus aqui, eles lembram disso. Eu ia na casa deles de a pé para buscar eles de casa em casa. Então eu chegava na casa do Marcos Paulo, buscava ele, buscava outros. E nesse dia eu fui na casa do Marcos Paulo, que são os 3 irmãos, Paulo, Sérgio e Josiel. Eles não estavam e eu vim para o culto. A igreja do Bom Pastor era muito pequenininha, o pastor João Carlos era o pastor da igreja. A igreja, irmãos, ela era bem daqui para trás, não tinha essa parte aqui, vou explicar isso aqui. Mas eu cheguei no culto e naquele culto, eles não estavam. E na hora do louvor, Deus falou comigo assim, olha, vai atrás deles. E eu ouvi Deus falar isso comigo, eu estava com a minha esposa, na época era namorada, eu falei, Ivanilda, espera aí que eu vou ali. Aí falou, onde você vai? Eu falei, não, eu vou ali. Eu saí no meio do culto, e eu sabia, né? Eu sabia onde eles gostavam de estar. Eles gostavam de ficar ali num taito que tinha do lado do correio hoje antigamente não tinha o correio. Tinha os irmãos sabem o que é taito? Eu falo taito, você acha que é... Taito é aquelas máquinas de videogame grande. O menino não tinha videogame em casa, então você pegava, comprava uma ficha e colocava lá e ficava jogando aquele negócio. E eu senti que eles estavam lá, e eu desci, saí daqui, fui lá, cheguei lá, eu era o professor deles, né, tinha uma moralzinha. Aí eu cheguei na porta do taito e eles estavam lá dentro. Eu chamei eles, eu chamei os 3, e eles vieram, eles deixaram lá o taito lá e vieram. Quando eles chegaram, eles eram, irmãos, eles eram isso aqui, era menino. Estava eu lá, né,
grandão, parei, eles deixei desse tamanho assim mais ou menos. E eu comecei a falar de Deus para eles na porta do Taito. E eu comecei a chorar e falar quanto Deus amava eles, quanto Deus tinha propósito na vida deles. E eu perguntei se eles queriam aceitar Jesus na porta do Taito. E ali na porta do Taito, o Paulo César, o Josiel, o Marcos Paulo, eles se converteram. Depois o Marcos Paulo desviou, demorou 10 anos para converter de verdade. Então, olha só, esses foram os meus 2 primeiros discípulos. Olha só, deixa eu te mostrar uma última foto aqui para os irmãos. Isso aqui não foi o primeiro encontro, mas teve outros encontros antes, mas eu queria mostrar só esse. Esse aqui já tinha, olha o naipe da galera, irmãos. Olha o naipe. Esse aqui, irmãos, se foram os primeiros encontros que a gente tinha aqui na Igreja Bom Pastor. Então, olha só, quando eu olho para isso, irmãos, eu falo uma coisa: Deus fez grandes coisas na minha vida, Deus fez grandes coisas na minha casa. Pode ligar, irmão Beto, por favor. Deus fez grandes coisas na nossa igreja. Mas sabe o que eu, olha aqui, irmãos, sabe o que eu tenho percebido? Nosso Deus é um Deus de passado. Nosso Deus, olha só, nosso Deus não é um Deus saudosista. Nosso Deus não é um Deus que fica assim, olha, Júnior, lá 16 anos, eu fiz grandes coisas na sua vida. Não, irmãos, Deus é um Deus do presente e do futuro, amém? Olha só, o coração de Deus está no seu presente e no seu futuro. Aquilo que aconteceu é só para te mostrar o que Ele vai fazer pela frente. Então eu quero, olha só, eu quero desafiar os irmãos, ouça bem, desafiar os irmãos a alargar as suas expectativas. Você vai aprender nesses dias a respeito da sua expectativa. Sabe o que é expectativa? É aquilo que você está esperando para o seu futuro. Eu quero te perguntar, o que você tem esperado para o seu futuro? Olha só, qual que é a sua forma de pensar a respeito do seu futuro? O que você está enxergando daqui para frente? Olha só, no seu aspecto espiritual, no seu aspecto familiar, seu aspecto profissional, seu aspecto ministerial. Irmãos, olha só, o que nós estamos esperando daqui para frente? O que nós estamos vendo daqui para frente? Então, olha só, Deus quer alargar nossas expectativas. Deus quer abrir a sua visão. Deus quer abrir o seu entendimento para gerar em você, irmãos, tudo aquilo que Deus quer fazer. Porque olha só, irmãos, sem expectativa não existe realização. Amém? Ouviu isso? Olha aqui, irmãos. Sem expectativa não há realização. Vamos dizer isso? Diga, sem expectativa não há realização. Amém? Quando é que houve o casamento seu? O dia que você teve uma expectativa de casamento. E você, em algum momento do seu relacionamento aí, você teve uma expectativa de se casar. Então, quando houve uma expectativa de casamento, aí houve uma possibilidade de realização. Então, ouça bem, irmãos. Ouça bem, não distrai não. Não deixa ninguém distrair você não. Fica atento à palavra. Então, olha só. Se não houver essa expectativa dentro de você, não há realização de nada. Então, tudo que você faz, tudo que você realiza, primeiro começou com uma expectativa. Por exemplo, a casa que você construiu começou com uma expectativa. O carro que você comprou começou com uma expectativa. O casamento, como eu falei, começou com expectativa. A célula que você começou com uma expectativa. Esses dias eu perguntei na célula qual que era o sonho, né, dos irmãos. E a Juliana, que está ali atrás, ela falou: pastor, meu sonho é ter uma célula na minha casa. Eu falei para ela: você pode ter certeza, você vai ter uma célula na sua casa. Por quê? Porque se houve expectativa, haverá uma possibilidade de revelação. Então precisa haver uma expectativa em você para que haja uma realização. Querido, se você, olha só, se você alargar a sua expectativa, você vai alargar a possibilidade de realização na sua vida. Se você, olha aqui, irmãos, se você, olha só, se você não desejar coisas grandes, você não pode gerar coisas grandes. Se você deseja coisas pequenas, você gera coisas pequenas. Se você não deseja nada, você não gera nada. Mas se você deseja grandes coisas, se você tem anseio por grandes coisas, se você tem expectativa em grandes coisas, você pode ter certeza, haverá grandes coisas. Por exemplo, se você pensa, meu casamento será melhor, você tem uma expectativa de ter um casamento melhor, você vai ter um casamento melhor. Se você, olha só, se você tem expectativa de ser um homem
olha só, usado por Deus, cheio do Espírito Santo, ser uma mulher de Deus, uma mulher cheia do Espírito Santo, sabe o que vai acontecer com você? Haverá realização em você. Então ouça bem, irmãos, precisa haver uma expectativa na sua alma, precisa haver essa manifestação de expectativa dentro de você, para que haja uma realização. Querido, eu quero te falar, Deus quer realizar grandes coisas nas nossas vidas. Olha aqui para mim, Deus quer realizar grandes coisas na sua vida, mas eu quero te falar uma coisa, o seu coração tem que ser uma terra boa. Olha só, uma terra onde o coração está aberto para deixar Deus gerar expectativas na sua vida. Você precisa ser uma porta aberta para Deus gerar expectativa, porque Deus está querendo realizar realizações, mas antes de Deus realizar realizações, Ele realiza o que? Expectativas. Você está ouvindo o que eu estou te falando, irmãos? Há um desejo no meu coração, uma expectativa de nós sermos uma igreja de 1000 membros. Querido, ouça o que eu estou te falando, irmãos. Nós já somos no mundo espiritual uma igreja de 1000 membros. Nós já somos. Deus gerou essa expectativa no meu coração há algum tempo. Eu quero te falar, irmãos, isso vai ser realizado pela graça de Deus, pela bondade de Deus. Apesar das nossas falhas, Deus realizará isso. Por quê? Porque Deus já gerou uma expectativa. Quando Deus gera uma expectativa, você pode esperar uma realização. Você está ouvindo isso, irmãos? Quando Deus gera uma expectativa, você pode esperar uma realização na sua vida. Eu quero mostrar um texto para os irmãos, de Joel, capítulo 2, versículo 28. Olha aqui que Joel 2, 28. Você pode seguir no telão aí? E depois disso, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os meus filhos e as minhas filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos. Os jovens terão visões. Olha só. Depois disso, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os meus filhos, os seus filhos, suas filhas profetizarão. Isso aqui está falando da igreja. Está falando do período da igreja, do estabelecer da igreja na terra. Então o Senhor derramou do Espírito dele. Para quê? Para que os filhos e as filhas profetizem. Os velhos terão sonhos. E os jovens terão visões. Então esse texto aqui mostra 3 ações de Deus dentro de você. Quando você recebeu o Espírito Santo ele está gerando dentro de você 3 coisas. O que ele está gerando dentro de você? Ele está gerando visão, ele está gerando sonhos e ele está gerando palavras proféticas. O Espírito Santo está dentro de você para gerar, primeiro, visão. Vamos falar essas 3 coisas? Diga comigo, visão. Vamos lá, irmãos. Mais motivado que eu no terceiro culto. Amém, irmãos? Vamos lá. Visão. Diga sonhos. Palavra profética. Vamos de novo. Visão. Sonho. Palavra profética. Amém? Diga para o irmão que está suado. O Espírito Santo está gerando visão. Está gerando sonhos. Está gerando palavras proféticas. Amém? Eu sei que a maioria das pessoas, olha aqui, ela lê esse texto na ordem cronológica, física. Então elas pensam assim, os jovens físicos terão visões, os velhos terão sonhos. Esse texto não está falando de, olha só, esse texto não está falando de ordem cronológica física, mas esse texto está falando de ações cronológicas espirituais. Ele está dizendo o seguinte, que primeiramente quando o Espírito Santo entra dentro de você, ele vai produzir entendimento, visão. Olha aqui para mim. Visão é entendimento. Visão é o que, irmãos? Visão é entendimento. Você já percebeu? Uma das coisas que eu fiquei mais impressionado quando me converti é que antes de converter eu li a Bíblia e não entendia. Depois que eu me converti eu li a Bíblia e passei a entender o que eu não entendia antes. Mas como que antes eu não entendi e agora eu entendi? Porque eu tinha recebido o Espírito de Deus. A Bíblia diz que o homem natural não compreende as coisas espirituais. Irmão, você já percebeu? Muitas vezes você fala da palavra de Deus com alguém que não tem o Espírito Santo, ele não entende. Ele fala, como que você fala isso? Você fala coisa louca. Eles acham que a gente é alienado, que a gente é de outro planeta. Por quê? Porque ele não entende, porque não tem o Espírito. Então a primeira coisa que o Espírito Santo gera em você é entendimento, é visão.
Está compreendendo isso? É visão. Olha só, o Espírito Santo, ele começa a revelar em você, quem está dentro de você, qual que é o propósito de Deus na sua vida, qual que é a razão, qual que é a direção, qual que é o momento que você está vivendo. Ele está tudo, olha aqui, olha para mim. Ele está produzindo esse entendimento, essa visão. Então os jovens, olha só, é a primeira ação de Deus na sua vida. A segunda coisa, ele fala dos velhos. Os velhos terão sonhos. Então o que é sonho? Sonho, irmãos, não está relacionado àquele sonho que você tem à noite, que você dorme e sonha com alguma coisa, você pensou com alguma coisa. Não é isso. Sonho, olha só, é expectativa. É o que eu quero falar com os irmãos. Sonho é expectativa. A Bíblia fala que José era um homem que tinha sonhos. Olha só, sonho sempre remete a algo que vem futuro. Amém, irmãos? É por isso que tem pessoas quando sonha, tem aquele misticismo, né? Ela procura alguém espiritual, mais espiritual do que ela, e fala assim: o que esse sonho representa? O que significa esse sonho? Me conta o que significa esse sonho. Por quê, irmãos? Porque sonhos remete a algo do futuro. Então a Bíblia diz, irmãos, que Deus gera sonhos em você. Quando ele gera entendimento, a ordem seguinte é o gerar expectativa, gerar sonhos. O que é sonhos, irmãos? O que é sonho? O que é sonho, irmãos? O que é expectativa? Expectativa é aquilo que você anseia para o futuro, é aquilo que você espera do futuro. Olha só, então Deus está gerando em você essa expectativa a respeito daquilo que vai acontecer na sua frente. Então Deus está gerando em você os sonhos de Deus dentro de você. Deus está gerando as expectativas. Então ouça bem, irmãos, tem um texto que fala assim, que Deus tem planos não de guerra, mas de paz para nós. Então o que esse texto fala? Que a expectativa de Deus futura para nós não é guerra, mas é paz. Então o que Deus está gerando no coração do Valdemar? Deus está gerando a expectativa do futuro. E a expectativa do futuro para o Valdemar é o quê? É aquilo que a Bíblia diz: a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. A expectativa que Deus está gerando no coração do Valdemar, irmãos, é o quê? Que Deus vai surpreender o Valdemar daqui para frente. Que Deus vai fazer grandes coisas na vida do Valdemar, grandes coisas espirituais. Irmãos, presta atenção. Nós seremos mais apaixonados por Jesus no presente do que nós éramos no passado. Eu não estou falando que você não era apaixonado, eu estou falando que você vai ser mais. Eu estou falando, irmãos, que você vai ser um instrumento de Deus no seu presente mais do que você era no passado. Pastor, mas no passado eu alcancei tantas almas. Você vai alcançar mais, porque a expectativa, olha aqui, irmãos, ouça bem, a expectativa de Deus sempre é crescente. Diga bem forte: Deus é um Deus crescente. Irmãos, Deus nunca pensa para baixo, Deus só pensa para cima. Então o que o Espírito Santo está gerando em você? Sonhos, expectativas. Irmãos, quando eu olho para a igreja Bom Pastor, irmãos, você acha que eu estou vendo em vocês? Estou vendo uma igreja cheia do Espírito Santo. Estou vendo uma igreja de famílias. Irmãos, quando eu tinha essa primeira célula, e nós começamos o culto às 7h45, era um grupinho de 14, 12, 10 pessoas. Teve um dia, irmãos, com uma menina, depois de muitos anos ela me pediu perdão. Ela falou assim: eu precisava pedir perdão para você. Eu falei: perdão de quê? Você nunca me ofendeu. Ela falou: preciso pedir perdão porque um dia você pregou. Eu estava no culto aqui, tinha 8 pessoas. E ela estava lá de fora. E ela disse que ela me menosprezou naquele dia. Ela olhou para mim e ela teve dó de mim. Ela me menosprezou. Depois de muitos anos ela veio me pedir perdão. Porque naquela época, irmãos, ela não tinha dimensão daquilo que Deus ia fazer nessa igreja e vai fazer ainda. Então eu quero te falar, irmãos, olha só, Deus está gerando essas expectativas. E quando você tem expectativa, você começa a profetizar. O que Deus está impulsionando em você, irmãos? Deus está impulsionando, olha só, visão, sonhos, palavras proféticas, entendimento, expectativa, palavras de fé. Olha aqui, irmãos, todo homem que sonha, o falar dele é um falar profético. Ouça bem, presta bastante atenção, vamos colocar no âmbito natural. Pega um empresário que tem sonhos, alguém que tem expectativa de crescer naquilo que ele faz.
Você já viu a forma de falar de alguém que sonha com coisas maiores? Já viu o jeito que ele fala? Ele fala assim: minha empresa vai crescer, eu vou romper, eu vou avançar. Por que ele fala diferente? Porque ele tem uma expectativa diferente, ele tem um sonho diferente. Irmãos, uma vez eu li uma coisa, que um homem sem sonhos é um homem morto. Já viu, irmãos, toda pessoa que não tem expectativa é uma pessoa morta da alma. Já viu aquelas pessoas, irmãos, que, olha só, elas são cabisbaixas, são desanimadas. Irmãos, é a pessoa que está desanimada com tudo. O que é isso? É uma pessoa que não tem expectativa mais, é uma pessoa que não sonha mais. Eu quero te dizer uma coisa, irmãos, nesses dias Deus está gerando expectativa nova no seu coração. Você está entendendo? Deus está gerando expectativa nova no seu coração. Querido, essa célula que eu mostrei para vocês aí, é lógico que já estou liderando outras pessoas, servindo. Porque você pensa em liderar, não é mandar, é servir. Irmãos, eu estou servindo célula há 16 anos. E eu vou te falar uma coisa de todo o meu coração, com toda sinceridade, irmãos. Eu nunca me senti tão motivado em servir célula. Eu nunca me senti tão motivado em discipular, irmãos. Eu nunca me senti tão motivado, irmãos, a ir atrás de pessoas. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus está gerando expectativa na minha alma. Deus está gerando sonhos no meu coração. Deus está dizendo para mim: Júnior, é tempo de coisas maiores. É tempo de milhares de pessoas se converterem. É tempo, irmão, de nós alcançarmos aquilo que nós nunca alcançamos. É tempo de nós chegarmos onde nunca chegamos. Irmãos, é tempo de apropriarmos, de tomarmos posse daquilo que nós nunca tivemos posse. Irmãos, eu sou convertido há 26 anos. E eu vou te falar uma coisa, irmão, sem demagogia, sem nada. Eu estou mais apaixonado por Jesus hoje do que eu estava há 26 anos atrás. Irmãos, eu estou apaixonado pelo Senhor, porque o Senhor está gerando expectativa no meu coração. Querido, meus olhos não estão nessa terra, meus olhos estão no reino de Deus. A minha expectativa está em Cristo. Querido, eu quero te dizer, abra o seu coração e deixa Deus gerar expectativa. Eu tenho comido o livro de Romanos. Desafio a você a ler o livro de Romanos. Semana Deus falou para mim que é para me ler Romanos 7 vezes em 7 dias. E eu preciso fazer isso pela graça de Deus. E esses dias, por coincidência de Deus, eu fui ler, eu estava assistindo televisão não, passando o canal, né? E pelo incrível que pareça, estava passando o filme do apóstolo Paulo. Não sei se você já assistiu. E contando o filme bom da história de Paulo. E como eu estou lendo Romanos, aí muitas coisas que Paulo remetia no filme tinha a ver com aquilo que eu estava lendo. Querido, a igreja de Roma, os romanos estavam sendo perseguidos, Paulo sendo perseguido. Irmãos, Paulo sendo preso, Paulo sendo açoitado, Paulo sendo apedrejado, irmãos. E, irmãos, você vê Paulo, irmãos, motivado. Irmãos, uma das coisas que me impressionou na vida de Paulo, ele estava preso, irmãos. E ele manda um recado para um discípulo dele. Olha só, irmãos, o cara estava preso. Irmãos, olha só, esperando a pena de morte. Aí no final da vida de Paulo, lá no final da vida dele, o Senhor já tinha revelado para ele que ele morreria em Roma. Aí Paulo manda um recado para o discípulo dele, dizendo assim: fala para Timóteo trazer a minha capa. Paulo manda um recado para ele, fala para ele trazer a minha capa. E Paulo falou assim: traz para mim os meus livros. Querido, como que um homem, irmão, estava preso, sabendo a morte dele, no final da vida ele está pensando em ler, está pensando em escrever, está pensando em ensinar as pessoas, ensinar o evangelho da graça que aquele povo não conhecia, o evangelho de Cristo. Por que esse homem sonhava com isso? Por que esse homem sonhava com a igreja? Porque havia expectativa na alma de Paulo. Havia esses sonhos que Deus quer gerar na nossa alma. Irmãos, esses sonhos que Deus tem que gerar no seu espírito nesses dias. Irmãos, nós temos que ser um povo que tem expectativa de coisas grandes, expectativa do mover de Deus, expectativa da obra de Deus, expectativa, irmão, das coisas que Deus quer fazer nas nossas vidas e através de nós. Então nós precisamos deixar Deus gerar essa expectativa na nossa alma.
Você tem que deixar Deus alargar a sua expectativa. Sabe? Pedro apanha, irmãos, e volta feliz para a célula dele, dizendo: olha, agora eu não só tenho a palavra de Cristo dentro de mim, mas agora eu tenho as marcas de Cristo. Irmãos, presta bastante atenção. A maioria dos crentes nossos, no nosso dia, se tivesse apanhado por causa do evangelho, irmãos, teria se desviado. Porque nós estamos cansados de ver pessoas, irmãos, qualquer gripinha desvia da igreja. Sabe por que esses homens, irmãos, qualquer coisinha desiste do ministério, desiste da obra de Deus. Você sabe por que esses homens não desistiam nem com a morte, irmãos? Paulo escreve em Romanos capítulo 8, diz que nem a morte, nem o presente, nem o futuro, nem espada, nem... Irmãos, ele termina dizendo: nada pode me separar do amor de Deus. Como que esse homem pensava assim, irmãos? Esse homem tinha expectativa de Deus dentro dele. Olha aqui, irmãos. Deixa Deus gerar a expectativa dele no seu coração nesses dias. Deixa Deus ampliar os sonhos dele na sua alma, irmãos. Jesus fala em Mateus capítulo 8, glória a Deus, amém, irmãos? Jesus fala em Mateus capítulo 6, versículo 22. Mateus 6, 22, ele fala: os olhos são a candeia do corpo. Se os olhos forem bons, todo o seu corpo será iluminado. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro dos olhos são trevas, que tremendas trevas são. Jesus traz um princípio muito objetivo. Ele diz: olha, se seus olhos são bons, você está cheio de luz. Se os seus olhos são maus, você está cheio de trevas. O que Jesus estava falando aqui, irmãos? Jesus não está falando simplesmente da visão, do enxergar natural. A visão está relacionada à mente. Ouça bem, irmãos, os olhos é só um canal, é só uma ponte, é só um meio da sua mente enxergar. Está entendendo isso aqui? Nós não enxergamos, olha só, nós não enxergamos propriamente com os olhos, nós enxergamos com a mente. Os olhos, irmãos, olha só, é só o meio, é como, olha só, nós usamos a mão para pegar, mas o que pega na verdade, que faz o pegar, é a mente. É a mente que ordena a sua mão funcionar e pegar. E a mesma coisa os seus olhos. Seus olhos, irmãos, só enxergam por causa da mente. Então o que Jesus está falando aqui? Jesus não está falando do olhar, não, simplesmente, Jesus está falando da mente. Jesus está falando: se a sua mente for boa, todo o seu espírito, sua vida está iluminada. Mas se a sua mente é ruim, toda a sua vida está em trevas. Ouça bem, irmãos, olha só, a visão tem a ver com a sua mente. Então, ouça bem, você tem, olha só dar um exemplo. Duas pessoas olham para essa caixa. Duas pessoas estão olhando para a mesma coisa. Só que você vai perceber que tem uma visão diferente, tem uma forma de pensar diferente. Alguém pode dizer assim, olhou para a caixa e falou: nossa, essa caixa é tão útil. Olhou de forma positiva. Agora, a mesma pessoa, Alexandre está ali, olha para a caixa e fala: nossa, nem limparam a caixa. Olhou de forma diferente. Por que houve um olhar diferente? Porque houve uma forma de pensar diferente. Jesus está falando, irmão, se a sua forma de pensar não é uma forma de pensar de fé, sua vida está debaixo de destruição. Mas se a sua forma de pensar é mediante a fé, irmãos, olha só, a sua vida está debaixo da luz de Deus. O que é a luz? Sua vida está debaixo da palavra de Deus. Então eu quero alertar você, se a sua, olha só, a sua forma de pensar, que produz expectativa na sua vida, tem sido um pensar negativo, mude a sua forma de pensar. Olha só, eu quero analisar você. Como você tem pensado a respeito da sua família? Como você tem pensado no seu ministério? Como você tem pensado na sua vida profissional? Se você tem pensado de forma negativa, mude a sua forma de pensar. Mude a sua forma de enxergar isso. Comece a enxergar de forma mediante a fé, na luz da palavra. Porque se você tiver uns olhos bons, toda a sua vida está iluminada. Tem pessoas, irmãos, que vão prosperar mesmo na época de crise. Não é prosperar para enriquecer, mas é prosperar para poder abençoar outros. Sabe quem são esses que vão prosperar?
aqueles que estão vendo prosperidade. Você sabia de uma coisa? Toda pessoa que é curada, antes dela ser curada, ela se vê curada primeiro. Toda pessoa que é curada, antes, dentro dela, irmãos, olha aqui, dentro dela, ela já se vê curada. Dentro, sabe o que é o ver? Ela já entende que ela já foi curada, antes dela ser curada. A Bíblia fala, olha só, que Jesus ordenou, tinha 10 leprosos. E esses leprosos foram para ser curados para Jesus. Jesus falou, vai lá e diga para os sacerdotes que vocês foram curados. E a Bíblia diz que aqueles homens ouviram o que Jesus disse e foram até o sacerdote, e pelo caminho aqueles homens foram curados. Eles foram curados no decorrer do caminho, não foi naquele momento, eles foram caminhando e no decorrer do caminho eles foram curados. Você sabe por que aqueles homens fizeram aquilo que Jesus tinha falado? Porque aqueles homens já tinham se visto curado antes. Seus olhos, sua mente tem que ser uma mente boa. Olha aqui, irmão. Deixa eu te perguntar uma coisa simples, analisa, vocês são inteligentes. Já viu aquela pessoa que reclama de tudo? Você já viu a vida dessa pessoa mudar? Sinceramente, seja sincero. Por mais que ela fale, por mais que... Você já viu a vida desse tipo de gente mudar? Por que, irmãos, que esse tipo de gente não muda a vida? É porque a mente é ruim, porque a visão é ruim. Quem tem visão ruim está debaixo de trevas. Nós temos que mudar a nossa forma de pensar. Romanos, deixa eu só ler um texto antes de Romanos. 1 Coríntios 2,16. Vou ler com o texto aqui com os irmãos. Liberar uma palavra já de Deus na sua vida. Olha só, 1 Coríntios 2,16. Quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, se nós, porém, está dizendo que nós somos diferentes. Nós somos diferentes da maioria, amém, irmãos? Glória a Deus. Temos a mente de Cristo. Quando Deus derramou o Espírito dele em você, Ele colocou a mente de Cristo em você. Olha aqui, irmãos. Visão, expectativa. Visão, mente. Nós temos a mente de Cristo. Sabe o que a Bíblia está falando? Você tem a visão de Cristo. Está entendendo isso? Nós temos a visão de Cristo. Primeira vez que Jesus viu, olha aqui. Primeira vez que Jesus viu Pedro. Pedro chega para Jesus. O que Jesus fala para Pedro? João capítulo 1, Jesus olha para Pedro pela primeira vez e diz, imagina, olha que situação, irmãos, olha aqui para mim. Olha que situação, Jesus vê pela primeira vez e diz, você não é mais Simão, você agora é Cefas. Irmãos, esse texto me impressiona. A primeira vez que Jesus viu Pedro, Jesus já muda o nome dele. Não sei se você sabe, naqueles dias o nome representava algo no caráter. Simão representava alguém cheio de altos e baixos. Se você vai ver a história de Pedro nos evangelhos, cheio de altos e baixos. Uma hora Pedro falou, Senhor, eu vou com o Senhor até a morte. Passa algumas horas, Pedro nega Jesus 3 vezes, cheio de altos e baixos. Jesus sabia que Pedro era cheio de altos e baixos. Mas num primeiro momento que Jesus olha para Pedro, Jesus não fala que Pedro era um homem de altos e baixos. Jesus falou para Pedro, era Simão, Jesus disse para ele, você é Cefas, você é Pedro. Você sabe o que é Pedro? Você sabe o que significa Pedro? Não é muito difícil de decorar, entender, né, irmãos? Pedra. Jesus olhou Simão e viu ele na visão de Deus. Jesus não viu um homem vulnerável. Jesus viu nele uma pedra. O que Pedro se tornou, irmãos? Pedro se tornou a pedra onde Deus edificou a igreja. Querido, a mente e a visão de Cristo, ela é da fé, é mediante o Espírito. Então olha aqui, irmãos, que as suas expectativas, o que vai acontecer pela frente, olhe da forma que Deus está olhando, olhe da forma que Deus está vendo. Tenha uma visão segundo a mente de Cristo. Em Romanos, capítulo... deixa eu falar uma coisa com os irmãos aqui. Eu tive a curiosidade
de procurar o que significa expectativa. E a expectativa, muitas palavras, né, vem do latim. Aí eu fiz, só para você entender melhor. Olha só, no latim, expectativa é expectare. Irmãos, não é só o Vera Cruzes que você falar, não. Olha só, a palavra expectativa também é utilizada para designar a condição de alguém. Olha só, é a condição de alguém que tem a esperança em algo que foi baseado em promessa ou visibilidade de se tornar realidade. Então a expectativa é a posição de alguém que baseia aquilo que ele espera numa promessa. Deus liberou a palavra de promessa, então você tem a expectativa mediante aquela palavra. É a visibilidade de uma, olha só, é a visibilidade de se tornar realidade algo que você viu. Deus fez você enxergar algo, aquilo se torna real na sua vida. Aí, irmãos, aquilo que o dicionário fala, eu lembrei de um versículo que está escrito em Hebreus capítulo 11, versículo 1. Olha o que a Bíblia explica aqui em Hebreus 11, 1. Olha aqui, irmãos. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Olha só, então, a expectativa é aquilo que a Bíblia chama de fé. É isso. Você, olha só, não chegou, mas você tem certeza que você tem. Está entendendo isso, irmãos? Chegou no mundo natural, mas você tem certeza que no mundo espiritual já tem tudo. O que a Bíblia diz, Cristo é tudo para nós. Então nós já temos, já foi realizado em Cristo Jesus. Então isso é expectativa. Romanos 12, 2 diz que nós temos que renovar a nossa mente para poder experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Olha o que Paulo escreve em Efésios capítulo 1, versículo 17. Vou terminar essa palavra lendo esses dois versículos, irmãos. Efésios 1, 17. Paulo, aqui nesse texto, ele fala para a igreja de Éfeso aquilo que ele orava pela igreja de Éfeso. Olha só, Efésios 1, 17. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, glorioso Pai, lhe dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Oro também para que os olhos do coração, ele está falando da visão do coração, de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos, e a incomparável grandeza do seu poder, para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Versículo 20, esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando os mortos, e fazendo assentar-se à direita, nas regiões celestiais, e muito acima de todo governo, e toda autoridade, e todo poder, e todo domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas dessa era, mas também na que há de vir. Olha o versículo 22. Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés, e designou o cabeça de todas as coisas para a igreja, para você, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas, em toda e qualquer circunstância. Glória a Deus. Paulo ora para que os olhos do nosso coração sejam abertos, para nós compreender. Olha aqui, irmãos, no capítulo 1, para nós compreendermos a posição em Cristo que nós temos. Sabe qual que é a sua posição em Cristo, irmão? Olha aqui, ele diz que tudo está debaixo dos pés de Jesus.
Jesus, irmão, subjugou todas as coisas e colocou debaixo dos pés dele. O que ele fez? Olha o que ele fez. Ele pegou toda a vitória dele e deu para a igreja. Quem é a igreja, irmãos? Nós. Olha aqui, irmãos. Por que Paulo falou para os olhos do nosso coração serem abertos? Para nós termos visão, expectativa. Para você compreender quem é você, qual que é a sua posição em Cristo Jesus. Uma das coisas que muitos de nós falamos assim, só dá um toque. Muita gente fala assim, eu sou um pecador. Isso não é verdade mais. A Bíblia não chama você de pecador mais, a Bíblia chama de você de santo. Porque nós somos santificados pela graça e pela fé, mediante a justiça de Cristo naquela cruz. Nós somos santificados. Em Cristo Jesus, todos os nossos pecados já foram perdoados. Você tem que ter os seus olhos abertos para você enxergar isso. Olha o que Paulo escreve no capítulo 3. Novamente ele mostra para a igreja de Éfeso o que ele orava para a igreja de Éfeso. Olha, capítulo 3, versículo 16. Lá ele orou para Deus abrir os olhos para eles entenderem a posição. Olha o que ele ora agora. Versículo 16, 3,16. Ora para que com a sua gloriosa riqueza, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder, por meio do Espírito Santo. Você está sendo fortalecido no íntimo agora, amém, irmãos? Glória a Deus, a palavra está nos fortalecendo no íntimo. Versículo 17. Para que Cristo habite no coração de vocês, mediante a fé. Oro para que, estando enraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura, a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que vocês serão cheios de toda a plenitude de Deus. O que ele ora aqui? Está falando, irmãos, eu oro para que o entendimento, para que a visão de vocês enxergue o amor de Deus, que vocês se enxerguem quando vocês é amado. Ele ora por isso. Presta bastante atenção nisso. Mas qual que é a razão dele orar? Para nós enxergarmos, compreendermos o quanto nós somos amados. Olha o versículo seguinte. Olha esse versículo aí, irmãos. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Versículo 21. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Por que Paulo orava? Para nós enxergarmos o amor de Deus, para nós compreendermos que Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Olha aqui, irmãos, por que ele fala para você abrir os olhos? É para você entender o que Deus vai fazer na sua vida, a dimensão do que Deus pode fazer na sua vida. Querido, a dimensão de Deus é tamanha nas nossas vidas, que a nossa mente não consegue imaginar o que Deus vai fazer. Você está compreendendo isso? Sua mente, irmão, por maiores sejam os seus sonhos, sua mente não consegue dimensionar aquilo que Deus vai fazer através de nós como igreja, aquilo que Cristo vai fazer através da igreja. Ouça bem, irmãos, a igreja vai governar sobre a terra através do poder de Jesus Cristo. Quando Cristo voltar, Ele vai estabelecer o reino dele sobre essa terra, e Ele vai utilizar a igreja, eu e você, para governar sobre essa terra. Querido, nós não temos dimensão disso, mas é isso que vai acontecer. As nossas palavras, irmãos, não pode dimensionar o tamanho do poder de Deus, de realização de Deus nas nossas vidas. Então, ouça bem, irmãos, ouça bem. Olha aqui, alargue as suas, aumente a sua expectativa nesses dias. Olha aqui, aumente a sua expectativa. É tempo de Deus nos surpreender. Amém?